Oi, o Sensação está começando agora. No programa de hoje vamos falar de livros, lançamentos e a melhor forma de conservar os livros. Vamos conversar com a psicanalista Beth Milan sobre o mais novo livro dela, Quem Ama, Escuta, que é uma nova proposta de educação sentimental baseada na escuta. A perda de uma pessoa querida é uma das maiores dores que enfrentamos ao longo da vida. Vamos falar sobre isso com o terapeuta holístico Armando Falcone Filho. Ele está lançando Perda das Pessoas Amadas, um livro que tenta ajudar a entender essa dor. Vamos saber da jornalista Lucilena Issa como foi a experiência de viver 6 anos na região da Sicília, na Itália. Ela foi até lá pesquisar e colher material para o livro Quando Amanhece na Sicília, um livro que conta a luta das mulheres sicilianas contra a máfia local. Mas tem coisa pior para quem gosta de ler e de livros do que ver um livro maltratado, com páginas, capas, tudo soltando, amarelado, mal conservado mesmo. A gente vai falar sobre conservação de livros com o coordenador da Biblioteca Nacional, coordenador de conservação da Biblioteca Nacional, Jaime Spinelli. Vamos conhecer as dicas dele, para a gente guardar melhor os nossos livros. Das estantes para o palco. Teatro é o nosso assunto com o diretor e ator Tadeu Aguiar e com o ator Cristiano Galda. Vamos comemorar os 30 anos de carreira do Tadeu. Ele montou um musical, 4 Faces do Amor, um espetáculo que mistura poesia e músicas de Ivan Lins. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail e pelo Twitter. E eu começo com o Jaime, porque eu começo querendo saber como é que a gente guarda bem os nossos livros. Então, boa tarde, Leandro. Boa tarde, querido. Há 2 fatores que a gente tem que considerar muito, é o tempo e o uso. O tempo sob 2 aspectos. O próprio tempo que se passa e envelhece o objeto livro e o tempo em relação a controle de ambiente, como umidade relativa, temperatura, luz do local onde a gente armazena nossos livros. E o uso, que é o manuseio, formas corretas de manusear. A gente tem esses hábitos de manusear, puxar o livro da estante pela parte superior. Eu trouxe até aqui para exemplificar. Às vezes a gente tira o livro da estante, puxa por aqui, ele está preso, aí quebra isso aqui. Então são danos que a gente causa sem vontade de causar esses danos. Claro, a gente quer guardar da melhor forma. Então existem algumas normas que são normas mais fáceis, que vão em relação a isso. Quanto melhor você manusear, melhor o livro vai permanecer. Quer dizer, tudo que se faz é para prolongar a vida do livro. Então, manuseio, tem aquela coisa que você, às vezes você está passando a página está seca, e por um instinto que a gente não sabe de onde vem, faz isso. Mete a mão na língua. Mete a mão na língua e passa a página. É péssimo, né? Isso é péssimo. A gente fica com vergonha quando faz, mas faz sem querer, né? Sem querer, é uma coisa meio instintiva, né? Porque a página não vem, aí você automaticamente lança a mão disso. E a forma ideal é sempre passando por cima, virando a página. Até porque, às vezes, a poeira que se deposita sobre o livro, ela passa para a sua língua. Claro. Quando você faz isso, você está puxando... Não é higiênico, né? Também não, passar saliva pro livro e volta para a última instância, não é higiênico. Como chama aquele livro da Rosa? O Nome da Rosa, que era um filme. Tinha um veneno no livro, que você passava assim, ninguém sabia como morria, mas as pessoas tinham... Ai, que horror. Tinha isso. As pessoas eram envenenadas. É verdade. E também, quer dizer, eu acho, limpeza. Limpeza é fundamental, porque a poeira entra em todos os lugares. E como é que faz para limpar o livro? Limpar, a gente pode usar flanela? literalmente um aspirador de pó caseiro, limpando a parte superior, porque a poeira está em suspensão, ela vai se depositar aqui. Então, aqui, normalmente, nos livros mais que estão dentro das livrarias, na nossa casa mesmo, é mais escuro e aqui embaixo é mais claro. Porque o livro fica nessa posição, a poeira se deposita aqui e com uma umidade relativa e uma temperatura em variação, a poeira penetra. A poeira é ácida, ela tem fragmentos que são nocivos ao papel. O papel é higroscópico, ou seja, ele absorve a umidade. Então a poeira penetra e começa um processo de acidificação do papel. Então, manter limpo, manter bem colocado nas estantes, nas prateleiras, ele numa posição que ele tem que ser,
Tudo isso colabora para a longevidade desse objeto livro. E ele pode ficar espremidinho, assim, um coladinho, Não unidos muito, venceremos? não muito. Não. Ele pode ficar meio, entendeu? Meio folgadinho. Para quando você for tirar... Eu não tenho muito espaço, por isso que eu estou te perguntando. Não, eu aí, também. porque eu colo no outro, sabe? Para Não é caber mais. saudável. Mas não é saudável. Tem que deixar um pouco, uma folguinha, para na hora de tirar, você conseguir Não estragar, tirar segurando por aqui. Aí como fazer? Empurra um pouquinho esse e consegue fazer assim nesse daqui. Para evitar esse movimento de puxar por aqui. Aí é que está o... Aí que quebra. Aqui pedra quebra no a sapato cabeça, aí, como a né? gente costuma dizer. Quebra a cabeça do Luiz e rompe a lombada toda. Né? Ainda tem mais alguma artimanha. Como O aspirador de pó, então, pode ser passado assim, delicadamente? Delicadamente, claro. pode ser passado. É melhor do que antigamente, como se usava uma escovinha e a poeira ficava toda em suspensão. Porque você tira ela daqui e joga em suspensão. Então você tem que tirar e levar ela. Caía de novo nos livros. Caía de novo nos livros. Então, assim, o segredo da manutenção, da conservação, em primeiro lugar, é a limpeza. Quanto mais limpo tiver o ambiente, menos possibilidade de micro-organismos, de fungo, de inseto. Né? Outra coisa nociva, porque às vezes você constrói uma estante, põe na sua casa e o sol bate. O sol é terrível para os livros, porque o sol resseca e o sol descolore. Aquele tempo antigo dos nossos avós, que elas botavam as roupas para coarar, aquelas roupas brancas, aquelas toalhas, o coará era isso, porque o raio ultravioleta do sol, ele descolore e faz com que o branco fique mais branco. Então você imagina se o livro fica, às vezes na varanda, você está lendo um jornal, um livro, você bota na varanda, quando você vai ver, já tem uma mancha. Ou então na estante, você põe aqui, tem um aparato aqui. A luz toda bate. Quando você vai tirar, tem uma marca dele aqui. Então, não é aconselhável que fique próximo ao sol. Então, tem determinadas normas que são bem simples de absorver e melhoram a permanência. Quer dizer, a ideia sempre é que o livro dure mais, fora o papel que você imprime. O papel moderno é celulose de madeira, que tem um elemento ácido. Hoje já se tem papel alcalino. Papel alcalino é papel de pH neutro. Então, ele tem longevidade. São os papéis permanentes, que tem o símbolo matemático do 8 deitado, que é o símbolo da permanência. Então, são coisas que são coisas... Os livros antigos, então, tem que ter um cuidado maior. Os livros antigos, sem cuidado. Eu trabalho na Biblioteca Nacional, nós temos 9 milhões de peças. Então, 9 milhões de peças. Que maravilha. É um acervo fantástico. Então, nós temos programas imensos, com muito técnico, muito corpo técnico, para fazer toda essa limpeza do acervo, para fazer a parte de conservação, de restauro e de reencadernação. Tanto em reencadernação corrente, como assim, e uma reencadernação de época dos grandes livros, das grandes bíblias, os grandes incunábulos. Mas a gente que tem os livros mais comuns, porque é muito comum, às vezes, você pedir para limpar uma estante, aí você sai para trabalhar. Aí você fala, passei um paninho úmido, ficou um espetáculo. Não use nada úmido, nada tudo úmido. seco, porque o papel absorve a umidade. E essa umidade vai gerar uma outra coisa. Mesmo que você tenha deixado um tempão sem limpar, Não é um bacana, pano é melhor seco. sempre tirar tudo, limpar individualmente com aspirador de pó, mas limpar a prateleira seco. Sempre é seco. Livro não combina com água. Nesse momento nosso, íntimo, de a gente querer que os nossos livros vivam mais, entendeu? Então, o pano úmido eu não aconselho. E na espanador também não, né? Não, porque vai espanador- fazer aquela coisa da poeira. Espanador né? total é péssimo. E uma forma também que a gente usa de proteger o livro é uma pequena embalagem como essa. Isso aqui é simplesmente. E esses livros, obras completas e tal, eu tenho de vários autores, eles vêm com essa embalagem. Né? Porque também a gente não tem assim onde comprar esses protetores. Né? Não é uma coisa comum. Pode até ser que tenha em algum lugar, mas você eu tem não que fazer. sei, eu nunca comprei. Você Tem essas faz. coleções que vêm com a caixinha. Obras já completas já do ajuda. Drummond, do João Ubaldo, do João Cabral, Isso. Vinícius. Eu tenho várias assim, aquele verde. Né? Que é lindo, inclusive. Né? O papel E já vem para especial. proteger, a ideia já já vem é com proteger. a caixinha dele. E a caixinha vem proteger de quê? Da poeira. Porque a gente não está livre da poeira. O mundo, você abre você fecha uma cada vez janela, você mais chega em casa, empoeirado. passa o dedo na estante, você tem poeira, embora tenha limpado de manhã e tal. Então a poeira é um agente agressor de todos os níveis. Então a poeira é o grande agressor do livro. É um grande agente agressor. Grande agressora, né? Esse livro é da... Esse livro é o comemorativo Olha, aos que 200 anos barato. da Biblioteca Nacional. E tem o facsímile, digamos, das capas, de... Olha, Pasquim, saiu a anistia. Olha onde eu abro. Eles conseguiram... Dizem que coincidência demais, todo analista desconfia, hein, Beth?
Olha só. São 200 obras selecionadas que fizeram parte desse exemplar. Que lindo, Obras hein? de vulto, né? Obras raras. Que lindo. E vocês conservam, vocês limpam os livros? Das 9 Limpamos milhões e ainda de livros damos como? curso. Todo ano nós temos um curso aberto ao público, que é um curso de introdução, um curso de informativo sobre preservação. Esse ano vai ser em agosto, na última semana de agosto. Esse ano de 2012? 2012. Esse ano já teve, em Você 2011. já está no ano de 2012, Agenda de 2012. Ele já teve em 2011, ele vai agora para 2012, vai ser em agosto. E ele é muito procurado, vem gente do Brasil inteiro, porque é a Biblioteca Nacional informando ao povo todo, de uma forma geral, o que fazer para que seus livros vivam mais. E as bibliotecas, né? E as bibliotecas todas. Das universidades, das cidades, Exatamente. né? Do Exatamente. Brasil. Tudo é divulgado, porque nós temos o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, que é um network, e a Biblioteca Nacional divulga tudo para esse sistema, de tudo que ela E consegue. tem um site? Tem, Biblioteca Nacional. www.bn.br. E tem alguns conselhos lá nesse site? Tem esse site e tem o preserve@bn.br, que qualquer dúvida é só mandar a pergunta que nós atendemos e E esse esclarecemos. livro está disponível na biblioteca? Esse livro está ou não? disponível na Biblioteca Nacional, na lojinha do livro, Olha. na entrada do prédio da Biblioteca Nacional. Belíssimo. Obrigado. Eu volto aí, tá? Para Tá bom. reclamar qualquer coisa, assim, perguntar alguma coisa que alguém de casa vai perguntar. E a gente, aqui no Sem Censura, nessa época do ano, a gente procura sugerir presente de Natal, porque todo mundo pensa nisso, né? E esse ano está correndo tanto, que já está quase um mês do Natal, né? Assim, hoje é dia 22 de novembro. É verdade. Já está na hora. Está assim. passando rápido. Passa muito rápido. Não sei se é porque a gente vai ficando mais velho, vai passando mais rápido, ou se o tempo está correndo mesmo, toda essa dúvida. Então a gente escolheu alguns. Por exemplo, uma coleção da Autêntica Editora de Minas Gerais, que a Livraria Cultura vai até fazer uma caixa, vai chamar uma caixa Fashion, que é um livro interessante, assim. São 50 chapéus que mudaram o mundo, 50 bolsas que mudaram o mundo, 50 vestidos que mudaram o mundo e 50 sapatos que mudaram o mundo. É interessantíssimo como curiosidade, como informação mesmo. Para quem é do mundo fashion, tem toda uma... Sabe, nomes dos chapéus, o chapéu eduardiano, o chapéu de cozinheiro, com a história, com a touca vitoriana, no caso dos chapéus, né? Das bolsas, paixão de todas as mulheres do mundo, né? Sem exceção. Tem milhares de bolsas, da sacola plástica, a bolsa Kelly, que faz tanto sucesso e custa milhões, né? Tem até fila, dizem, para comprar. A sacola do jornaleiro, curiosidades mesmo sobre a bolsa do caminhoneiro, a bolsa clássica, as bolsas mochila do exército americano, enfim, milhares de detalhes. Os 50 vestidos vêm com ela, Audrey Hepburn na capa, que é linda, né? E aí tem todo esse trajeto do maxi vestido, do mini vestido, das influências do vestido Mondrian, enfim, de todas as tendências, vestido de samurai. Tem toda a modernidade para quem é da moda, tem a Cher. Olha a Cher com esse vestido, que escândalo. Escandalizando. Escandalizando. Tem as que escandalizaram, as que não escandalizaram, as que vão escandalizar. Porque tudo vai e volta tanto, né, na moda, que tem tempo para escandalizar ainda. Vou fechar aqui com essa sugestão dos sapatos que mudaram o mundo, que vai desde a bota aos sapatos masculinos e femininos, todo tipo de plataforma de Carmen Miranda aqui, ó, como representando o estilo Carmen Miranda, representando Salvatore Ferragamo, sapato bicolor, né, que lembra os grandes dançarinos, aquelas sandálias e tamancos, os tênis, enfim. Deve ter aqueles saltaços também, né, das mulheres. Olha aí, o desenho Já arrojado. encontrei meu presente de Natal para uma amiga minha. Mas não é incrível? Esse do sapato, Porque as obcecada mulheres por são sapatos. obcecadas. Todos nós temos uma porção em Imelda Marcos. Temos o livro do Jô, para outro tipo de público também, As Esganadas, editora Companhia das Letras, o mais recente livro do Jô. Enfim, a gente vai dando sugestões. Vou dar uma outra sugestão, que é conhecer e também
como sugestão de presente de Natal, o livro da Lucilena Issa, não é? Quando Amanhece na Sicília, a luta das mulheres e da sociedade civil contra a máfia siciliana. Uau! É um tema... É um tema. Mas há pessoas de todos os modos de gosto. Há quem gosta de sapatos, de bolsa, de máfia, né? De biblioteca, e a de livro, de abordagem da tudo. máfia, nesse caso, é muito... É um olhar feminino? É muito feminino. Quer dizer, na verdade, tudo que a gente escreve filtrado com o nosso olhar e com a nossa visão de mundo. E aí, nesse caso, a visão é feminina e não... Apesar de o tema ser muito pesado e ser muito real, porque são 100 anos de domínio da Cosa Nostra no território siciliano, que só começou a cair nos últimos 10 anos, e pelas mulheres. Mas é um bom presente para a mulher, eu acho. Para a mulher. Como as mulheres interferiram nisso? Como as mulheres agiram? Olha, as mulheres que paradoxalmente foram um dos maiores pilares de sustentação da máfia, porque a máfia sacralizava a mulher, porque ela era responsável por transmitir aos filhos o desprezo pelo Estado, o desprezo pelos homens do Estado, o amor pela Cosa Nostra, no sentido de que ela que reformava escolas, de que fazia o papel do Estado. Então a Cosa Nostra era idolatrada. Essa mesma mulher, quando ela percebeu que os últimos mafiosos, Salvatore Riina, Bernardo Provenzano, Salvatore Lupiccolo, tinham até mesmo destruído o código de ética, estavam espalhando só morte, droga, tráfico, essa mesma mulher se voltou com a Cosa Nostra com uma revolta digna, mas tão intensa quanto tinha sido a fidelidade dela anterior. Isso que é interessante, quer dizer... Claro. Isso faz a diferença. Faz a diferença, né? Essa mesma mulher... capacidade de mudar de lado, né? Porque ela mudou de lado. Exatamente, com a mesma intensidade, para proteger a sua cria. Porque a Sicília, eu morei na Itália durante 6 anos, morei em Roma, na verdade fui, assim, várias vezes para a Sicília com estadias de 1 mês, 2 meses. E o que você percebe é que a Sicília, assim, ela passou de capital mundial da máfia a capital mundial do combate à máfia. E esse combate tem um rosto muito feminino mesmo. Porque as pessoas me perguntam muito assim, mas é a ex-mulher do mafioso que se vingou? Não, não é, Leda. Assim, é muito mais a mãe que perdeu um filho e que, através dessa dor atroz, foi para a polícia e falou, se vocês me protegerem, eu volto a confiar nesse Estado italiano. E o Estado italiano, não Berlusconi e tal, mas o Estado como instituição, como autoridade judiciária. Confiou bem, então, a mãe. Melhor do que Berlusconi, eu diria. Com certeza. E você conversou com essas mulheres? Com 90 Como pessoas. Como é que você se decidiu por esse livro? Você é italiana? Não, eu sou descendente de libaneses, árabes. Você sabia já? Não, é porque eu sou da Jaqueline Issa. Eu achei que era... Exatamente. Eu conheço a Jaqueline Issa. Acho que é minha prima em 3º grau. Eu conheço, porque ela é médica, de vez em quando ela vem aqui falar mal do cigarro. Aí... Por isso que eu conheço a Jaqueline. Sim, é um sobrenome e ela libanês. me disse que era de origem árabe. Aí eu imaginei que... E eu também pareço, né? Também a gente não nega muita raça, não, né? Não. Você também, né? Sim. Por isso que eu reconheço. Com certeza. Mas eu estava, então, em Roma e colaborava na época com a Folha de São Paulo e com a revista Isto É, como freelancer. E para a Folha fiz mais colaborações. E aí são essas coisas que você acabou, adorei, quando você falou sobre as coincidências, que não são coincidências, né? E um dia eu estava fazendo uma matéria sobre um outro assunto que não tinha nada a ver. E uma pessoa falou, olha, eu sei que você se ocupa também, eu estava fazendo parte já do Repórteres Sem Fronteiras, ajudando mulheres refugiadas na Bósnia, em Belgrado. E essa pessoa me chamou e falou, você tem que vir comigo entrevistar uma mulher que acabou de chegar em Roma e está no programa de proteção à testemunha. E eu já tinha começado a me inteirar de que alguma coisa estava mudando na Sicília. Aí eu me apaixonei por essa história. E aí vira uma coisa irracional, porque aí passa a ser uma coisa que o tema te escolheu e você escolheu aquelas histórias, né? Você não sabe mais onde começa. E essa mulher que que começou tudo, né? Começou o livro, de certa forma, né? Mulher. Essa mulher, ela tinha perdido um filho? Ela tinha perdido 2 filhos assassinados barbaramente. E aí ela voltou a confiar no Estado. E aí ela recebeu uma nova vida, uma nova identidade, um novo endereço e foi para Roma. E até hoje o endereço e o nome dela são mantidos em sigilo pela polícia italiana. E ela e as mulheres que mais me marcaram foram Felicia Impastato, que era uma senhora que foi a grande precursora
da luta das mulheres. Leda, ela perdeu o filho que era um jornalista como a gente, chamado Giuseppe Impastato, ele tinha 29 anos. E ele no rádio falava, gente, a máfia não é boa, a máfia, se ela constrói escola, ela mata 5.000 pessoas por ano e tal. E ele começou a falar. E o engraçado é que ele incomodou os mafiosos não pelas acusações morais, mas pela ridicularização, porque ele tentou também meio que desfazer o mito, entendeu? Do mafioso intocável. E aí ele foi assassinado por isso. assassinado com explosivos no corpo, tentando parecer um atentado suíço, como se ele fosse um comunista, porque era nos anos 70. E essa mulher, ao invés de se calar, ela abriu todo um caminho para as mulheres através da Associazione Donne Siciliane contro la Mafia, fundada por ela e pela Letizia Battaglia. Então, são histórias E que elas, emocionam. de certa forma, umas mães da Praça de Maio, né? Exatamente. Só que mafiosas, mães de Isso. mafiosos. Porque elas geraram esses Esses garotos, e eram casadas com por exemplo, a Felicia Impastato era casada com um mafioso que achava que tudo aquilo era natural. E aí a máfia tem um código Aí de ela ética. se une, olha que bárbara, ela se une com a mãe do denunciante da máfia. Então, não, ela era mãe, não, sim, ela era mãe do Giuseppe Impastato, que apesar de ter nascido numa família de tradição mafiosa secular, ele foi apresentado na época, nos anos 70 e 68, a Marx, Jean-Paul Sartre, aos ícones da geração dele. Aí ele se volta contra a máfia. E a mãe, ao invés de ficar ao lado do marido, ficou ao lado do filho, entendeu? Então, aí elas começam, e como ela, várias outras mães. Mas o que foi interessante é que o grande estopim dessa história foi o assassinato de Giovanni Falcone, que você deve lembrar bem, em 1992, que eles explodiram a estrada. Muito isso, Isso, e aí quando acontece isso, as mulheres enchem, foi a coisa mais linda que eu vi, na época entrevistei pessoas que participaram disso, elas colocaram lençóis na sacada, porque elas não podiam ainda gritar contra os mafiosos, e elas encheram as sacadas de Palermo de lençóis dizendo, a máfia mata, mas o seu silêncio também. Eles não os mataram, suas ideias caminham agora com as nossas pernas, com as pernas femininas, dizendo que eles tinham matado Falcone, mas não as ideias de Falcone. E aí elas começam essa revolução. E elas mudaram o panorama, assim? Olha, Lida, muito, mas é impressionante. A máfia parou de matar? A máfia, ela tinha 8 mil menos membros, diminuiu. Hoje ela tem menos de 1.000, a polícia acredita que 600 a 700. Ela teve nos últimos 8 anos 100 bilhões de dólares confiscados. Quando um mafioso não pode provar a origem de um bem, ele tem uma super casa, uma mansão. Tá, como que você tem isso? E ele faz parte da Coisa Nostra. Se ele não conseguir em 3 meses provar a origem do bem, é confiscado. E o que é mais bonito, não vai para o Estado italiano. Tem uma Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati. Imediatamente, no prazo de 6 meses, esse bem volta para a comunidade em forma de escola, parque, centro de recuperação, de habilitação profissional, volta para aquela comunidade que ele havia destruído, para a comunidade carente. Hoje são 4.150 bens confiscados, desses 3.000 estão voltando para os palermitanos em forma de se ver milhares de escolas com a placa. Aqui era a casa do Salvatore Riina, aqui era a casa... Tudo isso nos últimos 8 anos. Então, realmente Que é virada, muito né? bonito. Foi uma virada... Isso mostra a importância que as mães brasileiras podem ter, né, na reeducação dos filhos. Quer dizer, o livro dela é importante também pelo caráter exemplar que ele pode ter no desenvolvimento da sociedade brasileira, na relação com... Claro. E depois porque há mães com filhos na marginalidade que também tem casas faraônicas em lugares Que são paupérrimos, em cúmplices, quer dizer, favelas, na em medida em que- comunidades. Na medida em que a Não é? mulher Que também foram construídas de uma maneira, né? ousa estrutura recusar a cumplicidade, né, ela pode reeducar o filho contra o crime. Exatamente, ela tem essa força, né? Ela tem... E os paralelos com o Brasil, como a Beth e a Leda falaram, são imensos, são muito né? claros. São Com a muito milícia, claros. né, das coisas. Com Com as tudo milícias isso. e o tráfico, né? Porque Com o aí tráfico é também. uma mistura das duas coisas. Só que com um agravante na Cecília, que era
caminhar numa linha muito tênue entre o bem e o mal, porque os mafiosos são super religiosos, eles falam em nome de Deus o tempo todo, eles são super católicos e patrocinam as festas da Madonna dell'Annunciazione, que é a padroeira dos mafiosos, coitada da Madonna, né? Ela deve estar lá em cima falando, eu não sou padroeira de nada. Mas então tem essa coisa da religião tem até também. uma padroeira, Tem olha uma isso. padroeira. É incrível. Tem que Quanto rezar tempo pra você- alguém na hora que vai ser preso, né? Tem É. que ter alguém pra rezar na hora que vai É, ser preso. por sinal do aperto. Na do aperto. Eu achei interessante ter uma padroeira específica. Padroeira Né? dos mafiosos, né? E os bairros mais mafiosos são os mais católicos e os mais... E eu tô falando isso sem nenhum... Porque eu sou católica também, mas eu vejo que no caso da máfia, agora o Vaticano reconhece isso, Isso mas vale teve... também para a favela, para os criminosos, para os traficantes. É exatamente a mesma, quer dizer, eles são absolutamente religiosos, né? Por outro lado. E constroem escolas, e pagam médicos. E pagam. Quer dizer, a fronteira entre o bem e o mal na favela também é muito tênue, Tênue né? também. É, porque o mesmo traficante que é acusado de matar, de queimar com pneu e tal, Por é outro quem lado- paga a ambulância, a internação da outra pessoa. Não é? É muito semelhante. É muito parecido e é muito perto. O bem e o mal E aí você caminham vai muito perguntar para juntos. essa mãe, tá bom, você vai denunciar o cara que levou o seu filho para o hospital? Muitas mães vão dizer que não, não é? Não, mas ele salvou meu filho, ele pagou a ambulância. Então, no momento em que o Estado sai, abandona uma região, alguém vai tomar esse lugar do Estado. Então, o que o Estado tem que fazer é sempre o que... acontecerá isso. O Rio, eu acho que eu estou otimista, que agora está voltando a ocupar alguns lugares do Estado. Né? Mas- Tomara que o Estado cumpra essa parte, quer dizer, ocupe Tomara. mesmo, né? Não só com o fuzil, mas também com a escola, com o Exatamente, centro com cultural, cidadania, com a é. cidadania, né? Exatamente. Porque senão não vai construir, né? Porque é uma reconstrução, como as mães Uma da máfia, reeducação. as mães As sicilianas mães fizeram, sicilianas, não é? isso. É uma reeducação. E como o que- Estado italiano está fazendo, porque na medida em que ele confisca uma casa e usa a casa como uma casa comunitária, como uma casa de cultura e tal, ele está também trabalhando essa reconstrução. Isso, ele Tá está dando a dizendo para a consciência. comunidade, olha, a gente voltou para cá, É. né? E a gente está Então, aqui. isso é bem amplo, né? Assim, é bem complexo, mas é fundamental para dar certo. E é o exemplo que deu certo. sim. Né? Você falou de 4.915 contra 3.000 bens. Isso, já que voltaram Já para a voltaram comunidade. para a comunidade. E assim, Falou no de momento que a gente está conversando 10% aqui... só dos mafiosos existem Isso. hoje em relação ao que existiam há, Exatamente. sei lá, quantos Leda, anos atrás? há 100? 10 100, anos. há 10 anos. É 10 muito anos, recente, é muito recente. rápido, então. Muito rápido. E quando a gente está... Às vezes eu fico pensando, meu Deus, no momento que a gente está conversando aqui, 329 grandes mafiosos estão na cadeia, em Palermo, incomunicáveis. E não tem essa de celular e festinha, incomunicáveis mesmo, porque são leis que o Estado aprovou e que vêm sendo cumpridas. Então, Por assim... outro lado, é animador, né? A gente pensar que em pouco tempo a gente pode ter uma mudança significativa, né? Sim. Pro nosso caso também, né? eu Com a também... difusão de Começando por valores. isso. Começando por uma recuperação do território e tal. É bom muito saber que é animador. possível, né? Dá uma A esperança, sensação que eu seja uma tive, luz, agora né? vocês tocaram no ponto é essa, de esperança, de poxa, eu vou contar isso para as brasileiras e para os brasileiros, porque é muito bonito. É essa sensação de luz Quando mesmo. amanhece na Sicília, o título é feliz também. Né? Porque o amanhecer é Depois de uma noite Recuperação, né? longa. uma noite longa. Né? Muito bom. E você continua morando lá ou agora mora aqui? Não, agora eu fico entre a Itália e o Brasil, né? Moro aqui no interior de São Paulo e faço mestrado na Universidade de Roma em culturas e políticas euro-mediterrâneas com foco em mediação de conflitos. Eu gosto de um conflito, né? Mas Você eu gosta gosto. de um conflito? Não, eu gosto. Eu acho Já que foi ao Oriente Médio? Já, Líbano, Já? que é o tema do meu próximo livro, As Ah, Mulheres é? Refugiadas Palestinas no Líbano. Olha. Então, eu voltei agora, faz 2 meses de Beirute. Então, mas o legal E é elas assim, são fortes? muito fortes. É o tema do próximo livro, mas só pra gente fechar isso, assim, as pessoas têm me perguntado muito se eu senti medo, né? Até quando eu vi a Beth aqui, eu falei, nossa, legal essa questão do medo. Eu não senti, eu me senti muito protegida pelos sicilianos e também não quero que as pessoas tenham uma falsa ideia de que eu sou uma mega mulher maravilha, heroína, e fui lá com a minha capa vermelha, porque não foi isso, assim, tem duas abordagens diferentes da máfia. Uma do Roberto Saviano, que ele se infiltrou no crime organizado, ele alugou um apartamento, viveu com mafioso, se passou por mafioso, e depois ele escreveu o livro. E ele está jurado de morte desde 2007,
E é um caos a vida dele que eu jamais desejaria. Assim, não, é inimaginável para mim. Por favor, se afasta disso. Não, afasta não, de mim não. esse cara. É impensável você viver como ele está vivendo hoje. E outra abordagem, assim, eu fui para a Sicília sendo exatamente quem eu sou, uma jornalista brasileira que morava em Roma, e eu estava muito mais interessada não no último crime da Coisa Nostra, mas nas vitórias das mulheres contra a Coisa Nostra. Então eu descobri um monte de gente que queria me ajudar e eu só tenho a agradecer aos sicilianos. Muito por bom. isso. Eu quero que você volte aqui, quero ler esse, quero ler o próximo. Obrigada. Então, a gente vai fazer um intervalo, vai voltar já já. Sem Censura, um programa da TV Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.org.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 22. Nesse bloco, a gente vai tratar de dois assuntos, né? Vai tratar da perda das pessoas amadas, vai tratar de quem ama e escuta. É interessante porque o terapeuta holístico Armando Falcone Filho, nesse livro, esse livro é baseado nas reuniões, é isso? Reuniões de entes queridos. De pessoas que já morreram. Reuniões que nós fundamos com orientação espiritual. Eu sou médium há 41 anos, atuante na doutrina espírita, e fui orientado em agosto de 2004 pelos amigos espirituais da FEAC, Fundação Espírita Allan Kardec, a abrir uma reunião para entes queridos. E nós estávamos psicografando na reunião de segunda-feira as orientações. Matheus Fraga, que é o mentor da instituição, parou à minha frente e disse: eu quero que você comece no mês de outubro uma reunião na primeira terça-feira de cada mês. Eu explico isso no capítulo 1 do livro, não é isso? E o pretencioso aqui achou que era para passar a minha experiência para os outros. Por que eu digo pretencioso? Porque no dia 27 de maio desencarnou minha tia e madrinha. 3 dias depois, meu pai. 20 dias depois, minha mãe. Então eu havia passado pela perda de 3 familiares. Isso num período de 20 dias. 20 dias que... A morte poupou os Falcone, eu sou Falcone, a morte poupou os Falcone durante 14 anos, não nos visitou. E quando veio, levou 3. Aí, eu perguntei para Matheus, mas às 18h30, porque a nossa casa, as reuniões começam às 20 horas. Vai ter público? Ele disse, se não vier encarnado, eu encho isso aqui de desencarnado. É a minha praia, eu trabalho com isso todo dia há 41 anos. Muito bem. A reunião começou. Esse que falou com você era um desencarnado? Matheus Fraga é o espírito mentor da casa. Igual esta TV tem um diretor-geral, ele seria o diretor-geral do plano espiritual. Nós temos a diretoria no plano físico e temos os espíritos responsáveis. Emmanuel não era o mentor espiritual de Francisco Cândido Xavier? Sim. O Divaldo Pereira Franco, é Joana de Ângeles. Na nossa instituição, o mentor espiritual chama-se Matheus Fernandes Fraga. Eu trabalhei com ele os primeiros 8 anos da minha mediunidade, com ele encarnado. Ele foi o meu orientador, o meu preceptor, nos primeiros 8 anos. Ele desencarnou, eu vim para o Rio, fui para São Paulo, depois voltei para Minas Gerais, para Juiz de Fora, montei a primeira clínica de acupuntura chinesa registrada no estado de Minas Gerais e comecei a me engajar no movimento espírita da cidade. Há 25 anos atrás, nós fundamos a FEAC e ele passou de orientador a ser o benfeitor espiritual. Aí começamos a reunião. E ele explicou por que ele queria... Não, ele só explicou isso, que seria uma reunião que eu deveria falar durante 20 minutos. Falar especificamente sobre morte, desencarnação. E depois abriria perguntas para o público. A primeira reunião teve cerca de 20 pessoas. Depois foi crescendo, crescendo. Hoje nós temos 200, 300 pessoas na reunião de entes queridos. Mas depois do livro agora, então, a coisa está aumentando mais ainda. Muito bem. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Dia 11 de agosto, nós saímos de uma reunião mediúnica na instituição e voltamos para casa. Quando nós entramos em casa, minha esposa disse assim, cadê a minha chave? Ela carregava um molho de chave com mais de 20 chaves. Eu disse, não sei. Estava ao lado do seu chapéu.
Eu uso chapéu Panamá porque sou músico, fiz parte dos Chorões, toco muita música popular brasileira e o chapéu Panamá está presente no meio da turma. Falei, não vi, vou buscar. A FEAC fica a 200 metros da minha residência. Eu disse, ela, deixa que eu vou. Ficou aquele vai você, vai eu. Tinha entrado um cavalo de Troia no meu computador e o técnico, um amigo nosso, estava presente para tirar o tal cavalo de Troia. Eu fiquei, ela foi. 200 metros. Aí, quando acabou ele de tirar o cavalo de Troia, eu fui chamar a Kátia para despedir do Paulo Henrique. Quando eu entrei no quarto de estudos dela, ela estava se preparando para fazer vestibular de medicina. Ela, minha filha, que está formando agora, e meu filho, que já formou em fisioterapia, o nosso filho que já formou em fisioterapia. Estava fechado o quarto dela. Eu falei com o Paulo assim, alguém deve ter pego a Kátia de conversa na porta da FEAC. Nós temos o SOS Preces, que é um serviço de telefone que funciona até a meia-noite. Eu falei, alguém pegou a Kátia de conversa lá. Descemos. Quando nós descemos, passou o carro do resgate. Chegamos na porta da instituição, não tinha ninguém. Eu entrei, os plantonistas disseram, a Kátia não esteve aqui. O Paulo disse, ela deve estar no acidente que aconteceu ali em cima. Demos a volta no quarteirão e paramos na Paulo Japiaçu, que é aquela avenida de entrada em Juiz de Fora. Eu saí do carro, ele disse, vá buscar a Kátia que eu te espero. Eu dei a volta por trás do carro, quando eu dei a volta por trás do carro, vem na minha direção Matheus Fraga, Anita Borella, que é outra ministra da Colônia Regeneração, veio a irmã Clarissa e vários outros espíritos, Sebastião Diogo, mestre Você Chico. vê essas Eu pessoas? vejo os espíritos, eu lido com os espíritos desde a infância. Você desculpa, mas eu vou ter que fazer essas perguntas, porque como eu não lido, eu não sei como é que isso Tenha funciona. toda a liberdade. Eu também tenho Obrigado. essas curiosidades. É, sempre, porque eu vou perguntar isso. E eles vieram, você vê os espíritos? Eu vejo os espíritos Você vê uma desde a luz ou vê infância. um rosto? Não, eu vejo, dependendo do estado de concentração, dependendo do estado pessoal, eu vejo como se fosse uma sensação, viva. uma pessoa encarnada. Na infância e na adolescência, eu saía da sala na hora do recreio para ir para a área externa da escola, e eu, de repente, parava e começava a conversar com alguém. Aí eu comecei a notar que os colegas começavam a dar volta. Eu era o esquisito da turma. Eu estava conversando com alguém que ninguém via, ninguém ouvia. Não é isso? Quando eu ia ser padre, fui 5 anos sacristão, o padre dizia que era tudo dogma, que para saber o dogma tinha que ser padre. Eu falei, arruma minha vaga no seminário. Mas encontrei com Allan Kardec na figura de um sapateiro, batedor de sola da sapataria do meu avô. Respondeu tudo o que eu queria. Falei, quero saber mais. Fui conhecer Espiritismo. Me apaixonei pelo conteúdo que Allan Kardec nos oferece, no aspecto científico, filosófico, religioso. Saí do catolicismo sem briga, não briguei com A, com B ou com C. Tanto que quando eu voltava na minha cidade, encontrei melhor em outro. Me dava muito Mas bem. voltando ao acidente, Voltando ao acidente, encontra os espíritos eu saio, desencarnados. quando eu passo atrás do carro, ele vem e diz para mim, aguarde. Ele atravessou o canteiro, veio na minha direção com os outros amigos, colocou a mão no meu ombro e disse, meu filho, prepare-se para o maior desafio desta encarnação. Eu peguei e segurei no carro. Já acostumado com os espíritos, eles tratam as coisas com naturalidade que para a gente não é tão natural. Eu disse, o que é? Ele disse, o corpo deitado no asfalto do outro lado morto é o corpo da Kátia. 44 anos. Para você ter uma base, passaram no enterro da Kátia mais de 10 mil pessoas. O Parque da Saudade em Juiz de Fora foi chamado polícia, era rádio patrulha dentro do cemitério, na entrada, pedindo o povo para não entrar. A cidade inteira era uma pessoa muito querida. Não era santa, tinha seus defeitos, como qualquer um de nós, mas uma pessoa muito motivada, comprometida com assistência e promoção social. E foi assim. Ela foi atropelada? Ela atropelou uma Kombi, ela foi atravessar a rua e veio um rapaz numa Kombi branca à noite, com 40, no máximo 45 quilômetros. Ele a viu, desviou. Quando ele desviou, ela voltou. Ela trombou com a quina da Kombi, bateu com isso que está aqui na Kombi, caiu no chão. Aí falei com ele, como é que é, Matheus? Ele disse, prepare-se, meu filho. Eu dispensei o Paulo, atravessei e fui em direção ao corpo. Quando eu fui tocar no corpo, um soldado me interceptou e disse, não pode tocar. A perícia está examinando. Havia acontecido um acidente 1 hora, 2 antes, lá no Salvaterra, a perícia foi para lá. Quando a perícia voltou, viu o acidente, já parou de uma vez. Aí eu fui até o carro do sargento, o que é? Eu quero ver o corpo. Ele disse, tem que aguardar. Você mora aqui na rua de cima. Já sabia que ela, mas fiquei quieto. Muito bem. Daí a pouco a perícia liberou, eu fui,
Quando eu levantei a toalha, passei a mão naquela cabeleira negra, era a Kátia. 27 anos de relacionamentos. 2 filhos. Aí eu falei com o soldado, diga para o sargento que pode parar com as buscas. É minha esposa. Um soldado, aqueles guarda-roupa triplex da polícia militar, aquele homem enorme. Quando eu falei que era minha esposa, ele caiu no chão, desmaiou. O sargento veio correndo e falou, o que você fez com ele? Eu disse, não fiz nada. Só falei que é minha esposa. Aí entramos em prece e o ambiente começou a encher de espíritos. Como eu trabalho há muitos anos na mediunidade, amigos, conhecidos da cidade, de Juiz de Fora, da região, não é isso? Então foram chegando os espíritos, foram envolvendo-nos a todos naquele ambiente, espalhamos a notícia, foi a noite mais longa da minha vida. E aí enterramos Kátia, avisei as crianças, deu tudo isso que aconteceu. Isso foi dia 11 de agosto. Quanto tempo tinha das outras mortes? Das outras mortes tinham 2 anos. Não, 1 ano. 1 ano. Aí o que acontece? Quando vem a reunião de entes queridos de setembro, enquanto uma companheira fazia a prece de abertura, no Espiritismo tudo começa com uma oração, termina com uma oração, eu estava concentrado, Mateus chega por trás, coloca as 2 mãos nos meus ombros e diz para mim carinhosamente, entendeu agora, meu filho, por que eu pedi para você abrir a reunião de entes queridos? Não era para ensinar nada para o povo, não. Era para você se fortalecer. Por isso eu disse lá atrás que o pretensioso achou que era para ensinar alguma coisa a alguém. Então, a reunião começou. No 5º ano, ele pediu que eu gravasse tudo. Eu sou cacique juruna, tenho mania de gravar tudo. Gravei tudo. No 5º ano, ele disse, vamos transformar em livro. Aí começamos o trabalho do livro. O trabalho foi sendo solidificado e nós lançamos o livro agora na Bienal do Rio de Janeiro. A primeira edição de 3.000 livros acabou com 20 dias. A segunda edição, com mais 25 dias, já estamos trabalhando a 3ª edição. Foi lançado pela editora M, de Capivari, São Paulo, interior de São Paulo. Né, o nosso amigo Arnaldo lá com a equipe dele fazendo um trabalho excelente. O livro está sendo recomendado e adquirido também por padres, pastores, que estão distribuindo na comunidade para pessoas que passaram pela perda de entes queridos. E aqui pessoas que estão desencarnadas, falam? Não, o livro é o seguinte, ao primeiro capítulo eu explico o que é a reunião de entes queridos. O segundo As pessoas vêm nessa reunião? Vêm na reunião, os espíritos vêm. Quando possível, a gente dá orientação, diz quem está presente ou não, embora este não seja o objetivo. O objetivo da reunião não é dizer assim, sua mãe está do seu lado, seu pai está aqui, seu filho... Não, não é esse o objetivo. O objetivo é oferecer respostas sobre a morte e desencarnação. Meu filho suicidou, o que pode ou não estar acontecendo com ele? A gente explica o que acontece com espíritos suicidas ou não. Falcone, meu avô estava na UTI do hospital e veio a desencarnar sem nenhum membro da família perto. Isso abala o espírito, como é que ele acorda no mundo espiritual? Então, esse é o objetivo. Mas, vez por outras, também há orientações de espíritos desencarnados presentes que são percebidos e que os amigos espirituais autorizam. Muitas vezes também nós vemos, percebemos, sentimos os espíritos dos parentes desencarnados, mas os benfeitores dizem, caluda, silêncio, não é para dizer. Por quê? Há pessoas que têm uma compulsão de perguntar. Como é que está meu pai que desencarnou? A gente diz, seu pai está bem, está no ambiente, está amparado por espíritos da família. Quem são os espíritos que estão amparando ele? É a sua avó, fulana de tal, é seu avô. E como é que ele está? Aí começa aquela pergunta, então nós temos uma metodologia. Uma pergunta só por família, né, por pessoa, por família. Uma pergunta com no máximo 15 palavras, que senão a pessoa começa a contar um caso. E uma pergunta específica sobre morte e desencarnação. Falcone, por que no Espiritismo diz que fora da caridade não há salvação? Não é pergunta para o momento. Isso é para um outro grupo de estudos. Então, o nosso trabalho é esclarecer sobre a morte. O que é que morre? Quem pode ver os espíritos? Contatos com o mundo espiritual? Mas, por exemplo, se uma mãe, indo lá na Sicília, uma mãe que perdeu um filho, vira para você e pergunta, o filho se matou. Sim.
meu filho também, você tem condição de responder? Se ele estiver Você presente... responde, você, Falcone, ou responde o filho daquela mãe? Não, você tem que entender o E seguinte. você é o veículo do... Se nós todos aqui chegarmos pela primeira vez numa janela de um prédio e olharmos para fora, todos vamos enxergar a paisagem. O médium vidente não é assim. Se você perguntar, Falcone, tem algum espírito aqui ao meu lado agora? Você pode me dar essa informação? Eu só vou perceber algum espírito ao seu lado, embora eu esteja olhando para você, se este espírito quiser se mostrar. Se o seu benfeitor espiritual, aquilo que no catolicismo é chamado de anjo da guarda, quiser que eu veja, ou se os meus mentores quiserem mostrar. Não é Você porque então eu sou comprova médium... a máxima do Chico Xavier? O telefone só toca de lá para cá? Para cá, para cá. Esse é muito importante. As pessoas, depois que nós lançamos o livro, eu tenho recebido dezenas de e-mails. Falcone, perdi meu filho, perdi isso, me dá notícia. Eu explico sempre. O telefone toca de lá para cá. E nós explicamos... Se o espírito quisesse, esse significado é esse, né? Esse é, Se claro. o espírito quiser se manifestar, Os médiuns ele estamos se aí. manifestará. Mas eu já vi uma senhora aqui no Rio, eu não fui, mas me contaram várias. Eu gostaria muito de ter ido. Eu não fui por alguma razão que eu até hoje não sei. E agora ela já morreu. Mas, enfim, acho que Dona Célia talvez. Dona Célia, eu tenho notícias dela. E ela dizia, assim, porque ela via, o espírito dizia para ela alguma coisa que ela, quando contava, tem alguém daqui da família do fulano, ele está dizendo isso assim, assim. E era perfeito, era assim... Detalhes da família só a detalhes família. que só a família sabia, quer dizer, não tinha nenhuma maneira, era um recado direto, preciso, sabe, objetivo. Específico para aquela pessoa. Para aquela pessoa. É isso que destaca o médium equilibrado do médium que dá tiro para todo lado. Na metodologia da doutrina espírita, nós temos as reuniões de desenvolvimento e educação da mediunidade. Da mesma forma que é necessário passar por uma autoescola para saber conduzir um carro, é necessário para tirar um brevet, entrar numa escola de aeronáutica, a mediunidade não é porque a pessoa é médium, vê espírito, sente espírito, que é dono do pedaço. Não é assim. O médium é sujeito a perturbações, não é isso? Porque é muito bom quando nós estamos vendo Emmanuel, estamos vendo Sheila, Joana de Ângeles, mas e quando entramos na região dos espíritos perturbados e perturbadores para as tarefas socorristas? É como o médico, minha filha trabalha na ambulância, é como o médico que chega na região do atropelamento e vê pessoas arrebentadas, esquartejadas, tem que juntar pedaço. Na mediunidade, muitas vezes, sentido figurado, nós temos que juntar pedaços do espírito, se isso fosse possível, não é isso? Temos que ajudar no reequilíbrio. Então, a mediunidade é uma tarefa socorrista. Enquanto a medicina da terra cuida do corpo, a medicina espiritual cuida do espírito desencarnado e do espírito encarnado, porque encarnados sofremos a influência dos desencarnados. É um trabalho extraordinário, o trabalho do médium ligado a Kardec, ligado a Jesus, que faz da sua mediunidade uma plataforma de benefício da coletividade. E essas reuniões continuam acontecendo? Continuam acontecendo dias, na toda primeira terça-feira de cada mês. No nosso site tem todo o trabalho anunciado, todo o trabalho Como é o mostrado. site? O nosso site é www.falcone.com.br. Falcone com I, porque o Falcone juiz era com E. O nosso é Falcone com I. www.falcone.com.br. E aí você continua como motorista? Continuo trabalhando. Na mediunidade nós fazemos... Alimentos para as 4 estações, se ocupa o resultado que você come, não são livros Não, esses são os espíritas, livros, são livros da área profissional. Eu tenho 2 livros, 16 apostilas, vídeos, CDs, todo um trabalho para oferecer à comunidade como profissional. Profissionalmente. Isso é na área profissional. A área religiosa é totalmente distinta. Da área profissional, nós encaminhamos, quando necessário, pessoas para a área religiosa. Mas na área religiosa, temos a ética de não fazer nenhuma pronunciação em referência às atividades profissionais. Eu tenho programa na Rádio Solar AM 1010 do Rio de Fora, já há mais de 15 anos, lá com a equipe da nossa Beth, e de segunda a sextas-feiras, 3 horários durante o dia, a gente está no ar. Estes livros foram lançados pela Alprint, que não é uma editora espírita, é uma editora do mundo afora das pessoas jurídicas, e também tem tido uma ressonância muito grande. Coma e seja feliz,
e alimentos depurativos. Cuidamos do corpo como profissional de saúde e cuidamos das realidades espirituais como trabalhador, médium, fundador da FEAC e do SOS Preces. Como é que, só para terminar, que não posso ficar mais tempo, mas adoraria, mas não posso. Porque senão não dá tempo de tudo acontecer. Quando uma pessoa se suicida, o espírito dela passa por alguma provação, ou é que nem quando uma pessoa desencarna, porque está no seu tempo de desencarnar, digamos assim? Você tem que pensar o seguinte, quando uma pessoa desencarna como uma vela que vai apagando, ele vai entrando no mundo espiritual e voltando, vai acostumando com a ideia. mais como suave. alguém que está descendo a rua. Suave. Está suave. Agora, quando alguém é atropelado, e depois tem que voltar para casa, fazer fisioterapia e todo aquele processo. Quando alguém volta para o mundo espiritual, quando ele procura a morte com as próprias mãos, ele vai ter que, durante um tempo extraordinário, passar pela fisioterapia espiritual, de reconstrução do seu perispírito, de reconstrução da sua memória, de reconstrução dos seus valores éticos espirituais. Sair da vida pela porta dos fundos não é solução para ninguém. O suicídio não é remédio. O suicídio é agravação do processo da crise que a pessoa enfrenta. E vocês acreditam quando uma pessoa está em coma e ela volta, que ela pode ter tido uma experiência na espiritualidade? As experiências de quase morte, com cirurgias, com coma, isso é muito comum, não é isso? Na nossa instituição, nós temos várias pessoas que já passaram por essa realidade e hoje isso é tese de mestrado, doutorado de psicólogos e médicos americanos em diversos segmentos. É uma experiência comum e que a doutrina espírita valida isso como sendo um encontro do espírito com essa dimensão espiritual, só que de uma maneira mais bruta, mais rápida. Não é isso? As pessoas se sentem transformadas. Se sentem transformadas. Quando voltam, veem que a vida continua. Ninguém morre. Não perdi meu ente querido, eu devolvi. Se eu te empresto este livro, você tem o compromisso de me devolver. Seu corpo não te pertence, meu corpo não me pertence. É empréstimo de Deus, da vida, do universo, já dizia Khalil Gibran Khalil. Nossos filhos não são nossos filhos, são filhos da vida, são empréstimos de Deus. E são empréstimos, temos que devolver pai, mãe, filho, irmão e devolver-nos quando chegar a nossa hora também. Eu adoraria que isso fosse um boato, mas é verdade. Nós estamos a caminho da volta para o mundo espiritual. Tá bom, volta aí daqui a pouquinho, tá? Quem ama escuta, Beth? Oi, querida. Como você. Você desde sempre escuta. É bom, né? Muito Você bom. vê, a gente aprende, a gente viaja às vezes, né, no conhecimento do outro. A força... Você escuta como psicanalista há muitos anos também, né? No caso desse livro, hoje eu não exerço mais a psicanálise, né? Hoje eu só escrevo. Só escrevo. E estuda. Estudo, escuto. No caso desse livro, é a escuta da psicanalista, mas também é o trabalho do escritor, porque, na verdade, o Quem é Me Escuta reúne as crônicas do consultório sentimental da Veja.com, quer dizer, onde eu respondo a e-mails dos leitores. E toda a resposta é baseada na análise de texto. Então, na verdade, é uma análise de texto, né? A maneira como a pessoa conta a história, as repetições, o estilo, tudo isso é fundamental. E esse consultório sentimental é muito, muito consultado, na verdade, tem quase 100 mil cliques por mês nesse consultório. É mesmo? Recebe muito... Com histórias reais? Só histórias reais. E as pessoas escrevem, contam a sua vida, assim, os seus amores, seus desamores? Toda semana. Toda semana a Veja recebe muitos... Isso é uma tradição que já existia no Brasil, né? O Nelson Rodrigues fez isso, a Clarice Lispector fez isso, o Nelson fazia como na posição da Mirna, que era uma cartomante, que responde, quer dizer, ele respondia da posição da cartomante. Eu não, eu respondo da minha posição mesmo. Como é que Clarice respondia? Você sabe que eu nunca consegui pôr a mão nesse consultório sentimental da Clarice, mas eu sei que ele bárbaro, existe. Né? Deve ser interessante. O do Nelson é muito bom. O do Nelson é muito bom, embora ele fosse muito moralista. Não é o meu caso, né?
E Mas é coerente que ele fosse. coerente que ele fosse moralista, né? Eu acho. Não, ao mesmo tempo que ele escreveu aquelas barbaridades todas. O outro lado da moeda. Eu acho que ele devia ser um moralista também, faz sentido. Aí Antônio Maria também fazia isso na rádio. né? Hein, Yang, Hein? Antônio Maria também fazia isso na rádio, né? As pessoas ligavam, mas ele fazia com humor, né? O humor era muito legal. Aí isso existe. Desde existe sempre, há muito- né? Desde sempre. Quer dizer, na verdade, a obra do Sêneca, por exemplo, inteira, foi feita respondendo a questões de amigos. Né? Então, a melhor maneira de você refletir sobre a existência, é uma maneira ótima para refletir sobre a existência. E agora estou montando uma peça de teatro, estou adaptando o livro para o teatro, e eu descobri que a peça vai se chamar A Vida é um Teatro. Bom, essa frase é do Shakespeare. Eu sempre achei essa frase muito problemática, porque entre a vida e o teatro há uma diferença, evidentemente, etc. Mas ao adaptar esse livro, eu me dei conta da dramaticidade, da teatralidade de cada uma dessas histórias. E nenhuma história humana se repete. Eu faço isso todas as semanas há 5 anos, porque primeiro eu fazia na Folha, agora eu faço na Veja. E nunca eu respondo a uma história igual à outra. Porque, por exemplo, 2 histórias de adultério se manifestam de formas diferentes. Né? Então, e o que eu procuro sempre é fazer uma análise daquele caso particular, mas mostrando a universalidade daquele drama, para que o leitor possa se reconhecer. Então, eu remeto sempre à literatura, ao teatro, entende? Quer dizer, eu não fico só... Não é uma resposta de psi, que reduz a um diagnóstico ou uma... Não é isso. Eu analiso o caso singular a partir do texto, procurando mostrar em que esse caso singular é universal. Né? Porque, na verdade, o consultório Você é sentimental... capaz de dar um exemplo Exemplo, disso? por exemplo, uma história Prático. de ciúme. Uma história de ciúme que eu posso remeter ao Otelo. Né? Uma história de amor que eu posso remeter ao a Romeu e Julieta, por exemplo. Imagine alguém que me diga: eu não consigo confiar no meu amado. Né? Então, eu posso remeter ao que o Romeu disse para Julieta, que é: você até pode desconfiar que o sol se põe, mas você não pode desconfiar de mim. Né? Quer dizer, quem ama não desconfia. Então, a literatura, ela está... a menos que a pessoa seja ciumenta. Não, a menos que a pessoa seja ciumenta, porque o ciúme... E não seja mineira. O ciúme... o ciúme... Não, mas porque a mineirice cultiva o ciúme. Né? O machismo cultiva o ciúme. O ciúme é um sentimento que se auto-engendra. Né? Ele não tem necessariamente a ver com o amor. O discurso do amor é diferente, acho eu. Embora Será ele que a possa... pessoa que ama não desconfia? Você acredita nisso? Acredito. Acredito que... primeiro, eu acredito que o amor é recíproco. Né? O verdadeiro amor é recíproco. E quem ama não desconfia porque o amor é uma aposta na liberdade. Né? Então, você aposta na liberdade do outro se você realmente ama. Então, isso exclui a desconfiança. Né? E são os casos de amor, o ciúme, assim, os casos ligados à relação afetiva, em relação sexual, digamos assim, afetiva entre pessoas do mesmo sexo ou de sexos diferentes. Ou é todo tipo de relação, por exemplo, a inveja, isso tudo vem todo tipo de sentimento. Na todo verdade, tipo de sentimento. o Então, consultório explicou. sentimental é uma espécie de reeducação que a gente precisa fazer hoje, porque antigamente isso era feito através da literatura. Né? Quem lê, por exemplo, Le Rouge et Le Noir do Stendhal, ou lê Madame Bovary, ou lê Graciliano Ramos, né? Até não precisa do consultório sentimental, porque a história do sentimento, a literatura é feita, né, dessa matéria-prima. Mas hoje a literatura é bem menos lida, né? Ela foi substituída pelos livros de autoajuda.
E, então, daí a importância do consultório sentimental, o papel que a mídia pode desempenhar. Porque, e eu chamo isso de nova educação sentimental por 3 razões. Primeiro, é feito através da mídia e não da literatura ou da família, né? Segundo, eu sustento continuamente nas crônicas a ideia de que a liberdade é possível. E terceiro, que para ser livre é preciso ter conhecimento do próprio inconsciente, é preciso decifrar o inconsciente, né? Porque senão E você gosta? Eu me divirto Esse trabalho muito está fazendo te isso. fascinando. É. Você vai fazer um próximo? Ah, não sei. Sei lá, Eu vou não continuar sei. na Veja, isso eu sei. Vai continuar lidando com essas histórias. Um tempo. Então você certamente vai fazer outro com outro olhar, né? Não é? Volta aí daqui a pouquinho. Obrigada, Tá bom? Pedro. Então ficamos combinados assim, intervalo e voltamos já já. Sem Censura, um programa da TV Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.org.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. Então estamos aqui. E agora vamos falar da peça de Tadeu Aguiar, do Eduardo, não é? A peça é do Eduardo? A peça é do Eduardo. Do Eduardo Bacher. E a Foi música do Ivan dirigida Lins. pelo Tadeu, a música do Ivan Lins, e o nosso Cristiano Galdo está na peça. Ele é o galã. Estou na peça. É o galã do espetáculo. Galã do espetáculo é Esse muito bom. espetáculo não tem isso. É um espetáculo em que os 4 atores dividem essa tarefa de contar a história de 2 personagens, uma história de amor de 2 personagens. Que são? Duda e Cacau. Só que Duda pode ser Eduardo e Eduarda, e Cacau pode ser Cláudio e Cláudia. E aí a história é uma única história vista por 4 possibilidades. Aí os 4 atores, E os 4 a atores? Gotti, o Maurício Badu, a Adriana Quadro e o Cristiano. Gótia, como se- Maurício. Nós dois, ele fosse Duda e eu fosse o Cacau, você fosse a Duda e ela fosse a Cacau. Então a história pode acontecer assim, pode acontecer assim, pode acontecer assim e pode acontecer assim. Só que é uma única história. E essa história, os 4 estão em cena, mas só 2 sempre se contracenam. E a Eles não se conhecem. E a gente aqui enlouquece no ensaio, né? Eu, Deve ser de enlouquecer, né? Para ensaiar a peça, eu coloquei em cada um deles aquele uniforme como se fosse um uniforme de jogador de futebol, cada um com 2 cores diferentes. Pra ele não enlouquecer. Para eu não também, enlouquecer, ele eu não tinha que se saber quem confundir. era um, quem era o outro. Quer dizer, agora em cena, depois que a peça ficou montada, evidentemente, Claro. fica muito claro para o público. Mas para fazer esse jogo, era Para muito difícil. montar o jogo, né? É. Porque depois do jogo montado, você... Eu, em casa, no começo, eu peguei 2 saleiros e 2 pimenteiros. Coloquei CO para Cláudio, CA para Cláudia. EO para Eduardo, EA para Eduarda. E para eu fazer as marcas, para não confundir, porque um não pode ver, o Eduardo não pode ver a Eduarda, porque eles são a mesma pessoa. E o Cláudio não pode ver a Cláudia. Então, para eu poder fazer essa brincadeira, eu fiquei brincando com 2 E quais saleiros. são as mudanças, as diferenças entre as histórias? Como é que são? O que acontece é que os personagens passam por situações que até você levantou ali quando estava contando do seu livro. Situações de ciúme, situações de despedida e tal. E nesses momentos em que os 4 estão em cena, é interessante para o público ver de que maneira, às vezes, uma relação homossexual se transforma numa relação heterossexual e as situações permanecem as mesmas, né? Porque o ciúme existe para qualquer relação e a sensação de abandono, de despedida acontece em qualquer relação. Interessante. E eu acho que é isso que desperta a curiosidade e encanta o público. É quando chega ao final do espetáculo e eles veem que, no fundo, o amor é uma coisa que tem a ver com a liberdade, Com certeza. como você falou. Teve uma coisa muito engraçada, eu estava no teatro, num dos ensaios, e a menina que faz a limpeza do teatro saiu do banheiro com um balde e uma vassoura e parou assim para ver o pedaço do ensaio. E eu falei assim, ela não vai entender nada, né? Eu subestimando a inteligência e a capacidade do outro, é um preconceito. E ela ficou ali assistindo, eu falei assim, meu Deus do céu, que ela deve estar achando um horror. Mas aí ela continuou ficando, ela não saiu, ela assistiu o ensaio inteiro
Assim. No final da peça, você entende isso? Sim, claro que eu entendi. Eu entendi que um é assim, que um casal é assim, que outro casal é assim, que outro pode ser assim, pode ser... Mas depois eu pensei, não vou mais prestar atenção nessa história, não, sobre o casal. Vou pensar que é uma história de amor. E eu assisti a peça até o final, pensando que é uma única história de amor. E aí eu falei assim, então a peça foi bem contada. Eu acho que é isso. É uma história de amor, independente de qual é a relação e qual é a situação. Isso sem falar nas músicas Posso do dar, Ivan, só que são... fazer para tentar entender melhor o que você está dizendo. Quer dizer, uma mesma história de amor, como uma mesma história de adultério ou uma mesma história de homossexualidade, será vivida de maneiras diferentes em função da subjetividade de cada pessoa. É isso? E como é que você expressa essa diferença da subjetividade na peça? O ritmo diferente? Não, mas na verdade, se a gente trata a relação como se fosse uma relação igual em qualquer situação. Então, mesmo nos filmes que existe uma relação hétero, existe uma relação homoafetiva. Quer dizer, então, na verdade, a história é a mesma. É para mostrar para o público que, independe de você ser gay ou hétero, a história acontece em qualquer situação. Quer dizer, o que é importante não é você ser do sexo masculino ou do sexo feminino, é você ser um sujeito falante. Exatamente. Quando você é um sujeito falante, você vai viver a história dos E eu seres falantes. falei na liberdade porque é até a liberdade que o público tem que se conceder de ver aquela história com olhos tanto para uma relação heterossexual quanto para uma história homossexual, assim, sabe? Em alguns casos, assim, a gente fez umas apresentações antes de estrear em que havia um debate ao final, que havia uma sessão de perguntas e respostas, e essa questão foi levantada, assim, do próprio preconceito do público se despindo dos seus preconceitos para enxergar aquilo, em última análise, como uma história de amor plural, assim, sabe? E não ficar se ligando, assim, tipo, eu só vou me conectar aqui nessa parte porque nessa parte o casal é hétero, ou eu só vou me conectar aqui porque o casal é homo. Num determinado momento em que as coisas já estão tão confundidas, as regras já estão estabelecidas entre os personagens, acho que o público se entrega. E também a música do Ivan Lins ajuda muito, porque a música do Ivan tem pérolas. Tem a cena, uma das cenas mais aplaudidas da peça é uma cena em que ele canta uma canção de amor para o outro personagem, para um outro homem. O Cacau com o Eduardo, o Cláudio com o Eduardo. Ele canta uma canção deslumbrante de amor, e é um momento tão delicado do espetáculo, é a cena mais aplaudida da peça. E a gente sempre tinha medo dessa cena, assim, meu Deus, e o público que vai achar isso? E não tem. O momento é delicado, a gente enfim, cuida com muito cuidado. Com delicadeza. Delicadeza, não só da relação homoafetiva, mas da relação hétero também. Tudo tem que ter sido falado com delicadeza. Acho que a delicadeza, ela tem que entrar em toda parte. Está faltando tanto, né? Para contar uma história, para viver uma história, delicadeza é fundamental. As pessoas saem muito felizes do teatro. Na vida. Até no dia a dia. No dia a dia, em tudo. Muito, né? Está faltando muito. Há uma falta Ontem crucial de o delicadeza. Thiago Abravanel, o menino que faz o Tim Tim Maia, que maravilhoso. foi assistir a peça. Ele ficou muito emocionado, chorava. E aí tinha uma mulher lá, falou assim, meu Deus, olha, o Tim Maia tá chorando. Aí ele falou assim, para mim, Tadeu, o que eu faço? Antes eu era o neto do Silvio Santos, agora eu sou o Tim Maia, quem que na verdade eu sou? Você vai ter que trabalhar muito. Vai ter que trabalhar muito. Agora ele é um amor. Ele é uma Isso é que pessoa ele extraordinária. né? Eu fiquei encantada com ele. A hora que eu não conhecia, conheci aqui, Ele é uma graça. entrevistando e fiquei encantada. Né? E Porque que é um talento, garoto muito jovem, muito talentoso e que deu assim de cara com sucesso de uma maneira muito rápida, né? Num frontal assim total, né? Pau! Virou um star, queridinho, né? um star e tal. E tá levando isso com muita delicadeza. Gostei desse menino. Eu também gostei dele. Gostei dele. Aqui essas fotos eu acho que mostram bem, né? Tem VT? Mas eu vou mostrar as fotos assim, porque eu gostei dessas composições. Cláudia Xavier que fez Gostei dessas composições, Antes que a gente tenha uma imagem, vamos conferir, certo? Vamos. E a Liliane Seco é a diretora musical, e nós temos em cena um piano, um violoncelo, um violino, que também é uma orquestração muito delicada para o espetáculo. E a Liliane fez os arranjos extraordinários. E temos o prêmio de ontem. Eduardo Bacher, que é o nosso autor, ganhou como autor revelação no Festival Internacional de Teatro de Angra dos Reis. É ele. Que bom. Parabéns, hein, Eduardo, parabéns. Ele. Vamos ver as imagens de 4 faces do amor? Cacau! Cacau, estão tocando a campainha, você ouviu? Ouvi, você não ouviu? Poxa, eu tenho que sair. Será que dá pra você atender a porta? Tá bom, já vou. Já vou. Deve ser o porteiro, algum vizinho. O interfone quebrou?
esqueci alguma data? Quem mandou? Eu ainda não vi. Não tem cartão? Cartão? É, cartão. Cadê o cartão? As flores são pra mim ou são pra você? São pra mim, o porteiro disse quando entregou. E quem mandou? Não foi você. Claro que não. Ah, não foi você? Quer pegar esse cartão logo? Eu tô atrasado pelo seu tom de voz. Eu queria saber o nome dessa pessoa fantástica que tá florindo o nosso dia com essa surpresa. Seja quando a gente ama, seja quando a gente briga, é por toda a vida, meu amor. É por toda a vida, meu amor. É por toda a vida, meu amor. Por toda a vida. Muito bem. Estamos em cartaz hoje mesmo. No Teatro das Artes, no Shopping da Gávea, só segundas e terças, às 9 da noite. Estamos indo muito bem, estamos no horário alternativo e difícil, que é segunda e terça, mas estamos sempre com casas muito cheias e foi uma surpresa e estamos muito felizes. E você gostou de ser diretor? Eu adorei mandar. Ah! É muito melhor do que ser ator. Mas mandou com delicadeza também. Mas mandou com delicadeza, o Tadeu é o menino da delicadeza, né? Então intervalo e voltamos já, pode ser? Então tá, estamos combinados assim, sem censura no programa da TV Brasil. Então, a gente estava aqui falando conversando com o nosso Armando Falcone sobre, ele tem um SOS Prece, né, que ele falou, SOS Preces. Ele disse que tem de coronel, né? De coronel do Exército, de juiz, promotor, delegado da Receita Federal, não é isso? A dona Todo de mundo casa, atendendo pessoa, esse... todo mundo, 4 linhas telefônicas, das 8 da manhã à meia-noite. Entra no nosso site, que está lá o slogan, está tudo o caminho. Né? Sempre um amigo. Como é de que é o prontidão. site mesmo? www.feac.org é o da instituição. F, né, de feira, E de elefante, A de amor, K de quê? De Kátia. De Kátia. Aliás, a propósito, da Kátia vem aqui uma pergunta. Leda, você poderia perguntar para o médium se ele já conversou com a falecida esposa dele, a Kátia? A Kátia ficou íntima de todo mundo também. Ela está no ambiente, acompanhada de vários outros espíritos amigos ligados à nossa casa. Agora? Aqui no ambiente agora. Está cheio de gente aqui, aqui. Praticamente auditório. Encarnados nós somos uns 10 ou 12, né? Mas desencarnado está cheio. O espetáculo virou espetáculo do mundo espiritual. E ela continua nos orientando a instituição. Ela iria fazer medicina na Terra e foi convidada por Abel Gomes, que é o diretor da Colônia Regeneração. A Colônia Regeneração é para a Zona da Mata, o que nosso lar é para o Rio de Janeiro. Abel Gomes é ligado a nós desde a época da França, desde a época da Europa, da Revolução Francesa. E ele convidou ela para fazer medicina no mundo espiritual. Ela está formando agora, dia 11 de dezembro, ela forma em medicina na Colônia Regeneração. E a minha filha forma em medicina, vai ser anestesista, forma em julho aqui na Terra. Na Colônia não Regeneração. É uma turma na Colônia do Mundo. Esse intercâmbio. Mas lá é animado ou é uma coisa muito assim, que as pessoas ficam muito calmas o tempo inteiro? Aqui, eu gosto é a cópia mal feita do outro lado. Né? O deslocar de um lugar para o outro no mundo espiritual, dependendo da evolução do espírito, é muito rápido, né? A beleza é muito rápida, muito maior no plano espiritual. Eu tenho que fazer mais uma perguntinha que vem aqui do Rio, de um casal que pergunta assim, gostaria de saber quando, porque eu acho que uma pergunta de várias pessoas que querem fazer essa pergunta. O Rodrigo e a Gisele mandaram um e-mail, mas muita gente quer perguntar isso. Gostaríamos de saber quando o luto deixa de ser respeitoso e passa a ser prejudicial para a pessoa que fica ou para a família. O luto deve ser de no máximo 30 dias, com raras exceções. Desfaça de tudo que o seu ente querido tinha, guarda uma peça de roupa, guarda os retratos. Eu atendo pessoas, mães que têm guarda-roupa do filho, com tudo guardado como se ele fosse voltar. Viajo o Brasil inteiro, chego em casas em que há um lugar à mesa esperando o familiar que desencarnou. Mas isso é ruim para a pessoa que fica, para quem está sofrendo ou para quem partiu? Muito pior para quem fica do que para quem partiu. Doe as roupas, os calçados, homenageie alguém em favor do ente querido.
Crie méritos, crie condições positivas, apego, manter o quarto arrumado, manter... Virou museu? E fotografias? Hein? Fotografias, mas cuidado, que tem gente que morre a esposa, desencarna o filho, morre o parente, enche a casa de fotografias. É querer compensar a falta física com a presença do retrato. Quantidade afeta a qualidade em qualquer coisa Mas na manter o vida. retrato de uma pessoa querida Claro também não faz que mal nenhum. o retrato da Cátia está na sala lá em casa até hoje, porque a segunda esposa era amiga dela e ela é que faz questão que fique. Entendeu? Jaime Spinelli, vamos limpar os livros, tirar o pó com aspirador, não vamos pegar assim, brutalmente na beirada, que a gente desloca, como é que chama mesmo isso? A cabeça do livro. A cabeça do da livro, cabeça. isso aqui, tá vendo? Delicadeza. Não faça isso. Mãos limpas também, porque a Mãos gente tem limpas e muita pega o livro por oleosidade aqui, nas mãos, né? se passa pro papel. Perfeito. Minha querida Lúcia, no próximo livro, volte aqui. Com o maior prazer, Lê. A Lúcia Helena Issa escreveu Quando Amanhece na Sicília. Está estreando aqui no Sem Censura hoje. Sim. Já não é o caso da Beth, que vem sempre e nos dá o maior prazer, e virar o próximo livro. Obrigada. Também, não é? Quem ama, escuta. Tadeu, vamos repetir a segunda e terça. Às 9 da noite, Teatro das Artes. Saiam de casa que vão ver um lindo espetáculo. E Cristiano está também, Emily e Marlene. Estou também lá, fazendo César de Alencar. É. César de Alencar, Emily e Marlene. A peça é Bárbara também. Obrigada a vocês todos por terem vindo, a vocês por estarem nos assistindo. A reprise é 2 da manhã, tá? Avisa todo mundo que tiver insônia aí perto de você. Boa tarde, boa noite, até amanhã, se Deus quiser. Valeu.